Bom dia! Hoje vamos falar dos recursos de vida, os 4 recursos de vida principais, os básicos. Vamos conversar sobre isso hoje. A importância de administrar bem esses 4 recursos de vida para que a gente consiga ter uma vida feliz, satisfatória, com leveza e responsabilidade. Bom dia, meninas. Sejam bem-vindas. Vamos começar. Bom, a gente precisa de algumas coisas para viver, né? Do que precisamos mesmo para viver? Esses dias aí, desde a semana passada para cá, eu tenho conversado com vocês nos vídeos sobre autoestima, né? E eu falei disso. Será que vocês estão afiados? Do que precisamos para viver? Você aí, como terapeuta de verdade, vai lembrar, né, dos vídeos que eu postei esses dias sobre a autossuficiência, sobre o contentamento. Sobre a autossuficiência, dependemos somente de 2 coisas, 2 pessoas muito importantes para viver, que é Deus, no meu caso, Deus e eu. Se eu tenho Deus, se eu tenho eu tenho tudo que eu preciso para viver. E aí, se eu tenho a mais do que isso, coisas a mais do que isso vai embelezando a minha vida. Isso vai trazendo mais e mais alegria para mim, para minha vida. Bom dia, Monique, Joyce, Sergina. E esse contentamento, essa gratidão intensa que o ser de verdade, que o terapeuta de verdade, que ensina o cliente a ser de verdade, esse contentamento, essa gratidão intensa do fundo do coração por tudo e qualquer outra coisa, além, né, dessas 2 pessoas que são imprescindíveis para a nossa vida, embeleza. Tudo que vem a mais vai trazer beleza, enfeitar a nossa vida, né? Para a gente ter mais e mais motivos ainda para se sentir satisfeita, feliz, leve, abundante, não é? Você aí, como terapeuta de verdade, motivado por amor, decidiu exercer essa linda profissão, né? Com expertise. Você está de parabéns. Percebeu? Motivado por amor. Mas você precisa de dinheiro, não é mesmo? Para embelezar a sua vida, tá? Você não precisa de dinheiro para viver, né? Mas para embelezar a sua vida, você precisa de ter uma sobrinha, não é? Você não depende dele, entende a diferença? E nem a energia que te move vem dele, porque a sua motivação não é o amor. Terapeuta de verdade tem como motivação o amor, como eu já falei várias vezes em outros vídeos e lives por aqui. Mas como você quer embelezar a sua vida, como você quer se dar coisas materiais, né, que vão acrescentar ainda mais motivos para se sentir grato por sua existência da forma que é e que pode vir a ser, você vai gostar de ter uma sobrinha ali no banco, né, umas economias para você embelezar e trazer mais coisas para ser grato pela sua vida. O dinheiro, gente, é um recurso importante, né? A gente não pode ignorar isso. É um dos 4 básicos. Olha a importância dele. É um recurso importante, então ele deve ser respeitado. Deve ser usado com prudência a partir do momento em que você adquire esse recurso e poupa esse recurso. Percebeu? Primeiro você adquire, depois você poupa e depois você direciona esse recurso importante para o que é mais importante para você.
para o que faz sentido para você. O terapeuta de verdade, ele adquire dinheiro com a sua expertise, não é isso? Ele vai se cuidar, ele vai trabalhar bem, né? Fazer um bom trabalho. E ele quer, né? O terapeuta de verdade, se ele já não consegue isso, mas ele quer viver de terapia. Não é isso? Então, ele adquire dinheiro com a sua expertise. Ele poupa com a sua sabedoria e com a sua autoestima, porque aí vai entrar a autossuficiência e o contentamento. Isso vai fazer ele administrar bem esse recurso. Ele já não é autossuficiente, ele já não é grato. Então, para que ele vai gastar, torrar o dinheiro e se endividar? Não vai, né? Bom dia, Silvana. Bom dia, Sandiara. Sejam bem-vindas. Então, ele vai, com a autoestima dele, saber usar, direcionar esse dinheiro com sabedoria, porque ele não depende desse dinheiro para ser feliz. Mas é um recurso importante. E ele direciona esse recurso importante segundo a sua própria essência, segundo o que é importante para ele, né? Segundo a sua individualidade, que ele já conhece muito bem e já administra muito bem essa individualidade. Ele já se direciona para onde deseja chegar. Mas qualquer pessoa que já é de verdade, né? O ser de verdade, independente de ser terapeuta ou não, independente de eu estar falando aí com você, terapeuta de verdade, ou você, como terapeuta de verdade, falando com o seu cliente, ensinando essas coisas da vida, essas regras da vida para o seu cliente, né? Para adquirir, para direcionar, para poupar e direcionar esse recurso importante que é o dinheiro, necessariamente, aí vai entrar aquela nossa conversa lá no vídeo que eu postei no Story, né? Ontem. Qual que é o recurso mais importante dos 4? Né? Quais são os 4? Tempo, dinheiro, habilidades e energia. Qual é o recurso mais importante dentre esses 4? Que se eu tiver em abundância esse se for energia, tempo, dinheiro, habilidades, se eu tiver em abundância esse recurso mais importante, eu garanto a abundância dos outros 3. Né? Aí vai entrar a nossa conversa de hoje. E o título da live já dá a dica, né? De qual seria. Então, para você adquirir esse recurso, dinheiro, para você poupar esse dinheiro e para você direcionar esse dinheiro de acordo com a sua individualidade, necessariamente você vai depender de um outro recurso, o mais importante, que é o tempo. Se você pensou no tempo, quando eu postei ontem o vídeo, você acertou. É o tempo. Percebam que se eu administro bem o meu tempo, se eu sei administrar muito bem com sabedoria esse meu recurso mais importante, percebe como fica a minha energia? Percebe como ficam as minhas habilidades, a minha coleção de habilidade, a minha expertise? Percebe isso? E o dinheiro, percebe como fica? Então, o tempo é sim o nosso recurso mais importante, que a gente deve estar focado mais nele do que no dinheiro. E o que acontece? Já falei em outras lives, né? Em outros vídeos. Temos tanto medo de não conseguir viver, sobreviver, de não conseguir ser feliz, que a gente aposta tudo no dinheiro. Até a nossa mente. Nossas energias, nossa preocupação é sempre com o dinheiro. E não com o tempo. Que se você administrar muito bem, qual é a consequência? Dinheiro. Então, às vezes, a gente fica apostando muito na consequência, no sintoma. Já falei várias vezes. Mas vamos na causa, vamos na raiz? Esse é o nosso objetivo com a live de hoje. Então, analisa aí, né? Você já deve ter ouvido a expressão, com certeza, que tempo é dinheiro. Tem verdade nisso. Tem verdade nisso. Mas eu quero te contar que para o ser de verdade, tempo não é dinheiro. Tempo é mais importante que o dinheiro. É mais do que dinheiro. Bom dia, Ju. Seja bem-vinda. Por isso eu vou te ensinar aqui nessa live a administrar o seu tempo.
Assim, necessariamente, você vai saber administrar o seu dinheiro, que vem como uma consequência direta de uma boa administração desse seu recurso mais importante, que é o tempo. Analisa aí, qual que é o seu foco? No que você pensa mais? Contas, dívidas, número de clientes, salário, conta bancária, ou em como você vai usar o seu tempo? Sua mente, você pensa mais em quê? Se você não sabe responder, não tem problema nenhum, porque às vezes a gente vive a vida assim, né? Só vivendo. Mas pare e pensa hoje, observe você hoje, esse fim de semana, no que você pensa mais? Quais são os seus pensamentos recorrentes? Qual é o seu foco? Será que você está focada ou focado no elemento mais importante? No recurso de vida mais importante? Pensem sobre isso. Hoje, Deus te deu 15 horas. Até as 22 horas, você tem 15 horas. Olha o presente que Deus te deu, gratuitamente. Você adquiriu 15 horas só por estar vivo. Você está usando essa primeira hora, dessas 15, aqui nessa live, para subir de nível como terapeuta de verdade, para adquirir mais e mais expertise com sua própria vida e, consequentemente, tendo uma ferramenta incrível para ajudar o seu cliente a raciocinar e criar o próprio ser de verdade dele, né? E as outras 14 horas que sobraram para o seu dia? O que você vai fazer com esse tempo? Com esse recurso mais importante que vai te entregar dinheiro e outras coisas, mas dinheiro também. Assim como o dinheiro, para embelezar a vida, a gente precisa adquirir tempo e olha que legal, Deus já te deu gratuitamente. Você honra essa dádiva de Deus? Segundo, poupar tempo. E terceiro, direcionar esse tempo para o que é mais importante. Você honra esse presente que Deus te deu, que é o tempo, esses 14 horas que você tem pela frente hoje. Como que você poderia honrar? Por poupar e direcionar, de acordo com a sua essência, para o objetivo que você quer atingir de vida. Né? A Bíblia fala em Efésios 5,16 para comprar tempo. A Bíblia fala para comprar tempo. Perceberam que o terapeuta de verdade, o ser de verdade, tende a não precisar comprar tempo? Por quê? Ele já adquire de Deus, ele poupa e ele direciona corretamente, sabiamente, de acordo com a própria essência. Então ele não precisa mais comprar tempo de atividades inúteis. Ele já se organizou para isso, para não precisar desperdiçar, para não desperdiçar e nem precisar comprar esse tempo de novo. Ele tende a isso, a ser sábio com o uso do tempo. Porque antes de ser um terapeuta de verdade, ele é um ser de verdade, que assume essa profissão de ensinar os outros, as outras pessoas, a serem de verdade também. Muito bem. Como que a gente pode fazer isso? Poupar tempo e direcionar para o que é mais importante, né? Como que a gente faz isso? Por corretamente tomar decisões sábias que vão te levar para onde você, na sua essência, deseja chegar, de acordo com as suas prioridades. É assim que você vai fazer isso. Para poupar tempo, você necessariamente precisará de 2 credenciais do terapeuta de verdade, que eu ensino lá no meu curso, vou falar delas aqui hoje para vocês. E é impossível, eu já adianto para você, é impossível um terapeuta ter sucesso, se sentir realizado, se ele não tiver essas 2 credenciais, que são organização, ele tem que ser organizado, e ele tem que ser disciplinado. Então, organização e disciplina, 2 credenciais do terapeuta de verdade. Até porque ele não vai ensinar o cliente dele a ser de verdade. Como é que ele pode querer ensinar uma coisa que ele não vive, pratica intensamente? Bom dia, Nilson. Seja bem-vindo. Então, para existir de verdade, ser intenso em sua própria existência, engajado na vida, como falei nos vídeos aí semana passada,
Qualquer pessoa precisa saber o seu lugar no mundo e o lugar que deseja colocar cada aspecto da sua própria vida, desde objetos a pessoas. Quando falamos em organizar, essa palavra nos remete a lugar, é dar lugar. Organizar basicamente é isso, é você dar lugar. Por exemplo, quando eu organizo um armário, o que eu faço? Eu distribuo os objetos, não é? De acordo com a lógica que faz mais sentido para mim. Cada objeto passa a ter seu próprio lugar. Nada aleatório, não são lugares aleatórios, são lugares que facilitam a minha vida. Facilitam a localização desses objetos. Então eu sigo uma lógica na arrumação do meu armário que facilita encontrar os objetos que eu guardei, as roupas que eu guardei, sapatos, enfim. Facilita a minha vida, né? Além de facilitar a minha vida, não proporciona uma sensação incrível de alívio? Organizar? A mesma coisa a vida, a mesma coisa a rotina. Nossa rotina também deve ser organizada, de modo que cada atividade passa a ter seu próprio lugar de acordo com a prioridade, com a importância, de acordo com aquilo que faz sentido para mim, de acordo com o objetivo que eu tenho de vida, né? Mas o que adianta a organização se eu não tiver disciplina? Assim como poupamos tempo mantendo uma organização do armário, por exemplo, né? Poupamos muito tempo também mantendo a rotina organizada, de acordo com o que eu já pensei sobre ela. Eu vou ensinar para vocês aqui a montar a própria rotina, para poupar tempo e direcionar para o que é mais importante. Mas o que adianta você gastar um tempo organizando sua rotina se você não mantiver ela organizada? Se toda hora você tem que ir lá e ajustar alguma coisa. Se você não cumprir aquilo que você se propôs a fazer, né? Então não adianta. A ideia é que você seja também disciplinado, que é outra credencial do terapeuta de verdade. Bom, mas como estabelecer essa rotina organizada? Aí entra, né, aquele terceiro passo, que é direcionar o seu tempo para o que é mais importante. Eu vou ensinar para vocês aqui uma das técnicas que eu uso para treinar os meus alunos em sua expertise como terapeutas de verdade. Inclusive, vou entregar para vocês um gráfico sobre isso, tá bom? A primeira parte dessa técnica eu já até fiz com vocês e vocês nem sabiam. Naquela live lá que a gente montou a sua rota segundo a sua essência, aquela live eu já fiz a primeira parte dessa técnica com vocês. Se você não assistiu, eu incentivo que você assista antes desse exercício que eu vou propor para vocês aqui a partir de agora. Então, naquela live lá, a gente traçou a sua rota. Ali você define onde você deseja chegar. Lembra que você fez no final da live uma lista de livros que você deseja ler, cursos que você deseja fazer até o final do ano? Treinamentos, mentorias, para que você suba de nível como terapeuta de verdade? Pois é, essa lista poupa seu tempo. Por quê? Te impede de ficar por aí fazendo cursos aleatoriamente. Porque é barato, porque tem desconto, porque é de graça, ou porque todo mundo está fazendo, né? Porque promete te entregar mais uma técnica que se nem é a técnica que você quer conhecer, que você deseja dominar, te poupa esse tempo. Então, ter aquela lista é essencial para você administrar bem esse recurso importantíssimo que Deus já te deu, de graça, que é o tempo. Além disso, como professora e como aluna que eu sou, eu continuo estudando eternamente, vou estudar, né? Como professora e aluna, como terapeuta também, que sou e sempre tento subir de nível, meu objetivo é sempre subir de nível, buscando em minha capacitação eterna mais e mais expertise dentro do que eu gosto realmente de fazer, que é saúde emocional e mental, né? Eu incentivo que vocês busquem cursos que poupem seu tempo. Tem isso também. Às vezes você busca curso por quantidade de horas. Cuidado com isso, porque é fácil encher linguiça. É a coisa mais fácil do mundo
é encher linguiça para você ter um curso gigantesco, cheio de coisa que você não vai usar, cheio de enrolação que você não vai usar, para você ficar feliz, para o seu certificado ficar lá com não sei quantas mil horas, para você apresentar e pôr lá na sua parede. Mas e aí? E a sua expertise de fato? Aquilo que vai te entregar a sensação de ser um sucesso. A sensação real, verdadeira, de que você sabe o que você está fazendo. A sensação no seu cliente de que ele está sendo conduzido, sim, no processo terapêutico dele, de uma forma honesta, de uma forma assertiva, de forma a poupar o tempo dele também, a poupar o dinheiro dele também. Né? Então, não é o certificado com muitas horas que vai te entregar isso. Existem cursos que eu conheço com muitas horas que são excelentes. Não tem encheção de linguiça não, tá? Então não é que é muitas horas, não existe regra. A ideia é você, na sua inteligência, na sua sabedoria, raciocinar sobre o curso que você está pensando em fazer. E cuidado com preconceitos. Ah, esse curso entrega mais horas do que aquele curso. Isso deve ser base para você definir sua rota, definir o curso que você vai fazer. Porque às vezes o curso que tem muitas horas enche linguiça, o curso que é menos horas é super objetivo, poupa seu tempo, te entrega rapidamente o que você precisa, te treina e pronto, você rapidamente, em poucos meses, 2 meses, 3 meses, já tá sensacional, já tá excelente. Coisa que às vezes você levaria aí 2 anos para ter a mesma sensação ou uma sensação, se a pessoa, né, se o expert ainda enche linguiça, eu não sei nem se você vai chegar a sentir um sucesso com o curso assim, mas enfim. A ideia é essa. A ideia é vocês pararem para pensar. Tá? Pensem antes, raciocinem sobre cada decisão que vocês vierem a tomar. Cuidado com essas coisas muito fúteis, como quantidade de horas de um curso, situações assim que vão te entregar um certificado, mas nem é a técnica que você quer dominar. Cuidado com isso, isso não te entrega expertise. Isso não te entrega mais acesso à sua essência, ao seu ser de verdade. Muito pelo contrário, te tira o tempo que você poderia estar dedicando ao que realmente faz sentido para você. Tô aqui para te dar, né, umas diquinhas, sugestões. Se não gostou, se não serviu para você, joga fora. Problema nenhum, tá bom? Só tô contando como eu lido com os meus cursos. E eu acho que o lugar que eu cheguei é bem interessante. Pode ser interessante para você também. Bom, outra coisa também que poupa tempo do terapeuta, que eu uso muito, tem a ver com cursos que te entregam tempo de qualidade com o expert. Eu tinha um certo preconceito no início, tenho que admitir isso para vocês. No início da pandemia, eu tinha um certo preconceito com cursos em plataforma, com aulas gravadas. Eu tinha preconceito até com curso online, ao vivo, pode ser sincera. Mas com a pandemia, a gente não teve muita escolha, a gente teve que buscar cursos assim. Quem não parou no tempo, né, o terapeuta que não parou no tempo, ele fez cursos online, fez cursos gravados, com aulas gravadas. Mas eu vou te contar uma coisa, né? Eu, como fiz dos 2 tipos, pessoalmente eu digo que eu mudei de ideia. Né? Teve um curso especial que eu fiz sensacional, que ele tinha aulas gravadas, foi em 2020. Ele tinha aulas gravadas, poucas aulas gravadas, e um tempo incrível à minha disposição como expert. Então ele entregava a teoria, me entregou a teoria e me treinou. Eu falei assim, isso aqui é fantástico. Isso poupa meu tempo, isso me entrega a técnica rapidamente, de acordo com as minhas necessidades, de acordo com a minha personalidade, com a minha individualidade. Então, a partir daí, eu só procuro cursos assim, que poupam o meu tempo, que me entregam a técnica sem encher linguiça, me entregam ferramentas que funcionam, me treinam mesmo, me entregam expertise, para eu aplicar rapidamente no meu consultório, e que funciona, e que é assertivo. Então, o tempo, né, que o expert usaria para me ensinar a técnica ao vivo, me ensinar
a parte teórica ao vivo, ele usa para me ensinar na prática, segundo a minha necessidade, segundo as minhas dúvidas, de forma personalizada. Eu achei isso fantástico. Ele adapta a minha necessidade, respeitando a minha essência e a minha individualidade. Então é uma sugestão aí para vocês pensarem sobre isso. Eu posso também tirar minhas dúvidas pessoalmente com esse expert, e não as dúvidas da turma inteira. Tem essa parte também nos cursos, ter a dúvida da turma às vezes acrescenta pra gente, né? Mas é importante o treinamento individual, personalizado. Então, eu posso ter, né, o acompanhamento desse expert à medida em que eu progrido na minha expertise daquela técnica que eu tô aprendendo. Aí eu pergunto pra você, o que você quer como terapeuta de verdade? Saber a teoria de core salteado, ou várias teorias de core salteado, ou dominar indiscutivelmente a teoria a ponto de saber aplicar essa teoria em qualquer caso, de forma prática. Então, aposte o seu tempo de qualidade no expert. Aposte o tempo de qualidade do expert para você. Não aposte na teoria que você poderia aprender sozinho. Então, preste atenção nisso também, sabe? O expert que você escolheu para esse ano, né? Aposte no seu treinamento. Um treinamento como pessoa, treinamento como terapeuta, de forma individualizada, para te acrescentar, para te ajudar a subir de nível. Outro ponto importante em cursos que te poupam tempo são aqueles que entregam técnicas por meio de excelentes portfólios, elaborados com expertise, de forma assertiva, em forma de ferramentas, tá? O expert, ele já tem que ter percorrido um excelente caminho, um bom caminho, para te poupar tempo de percorrer esse caminho. Entende? Você que deseja percorrer um caminho que ele já percorreu. Então pensem sobre isso. O expert que você escolheu para esse ano, ele já percorreu o caminho que você quer percorrer? Que tipo de terapeuta ele é? Você quer ser como ele? Não é igual, não, porque, né, cópia, terapeuta de verdade aqui, a gente é contra cópia, a gente aposta no ser individual, que cada um tem a capacidade de ser, né? Você é capaz de ser único e de apostar na sua unicidade, e eu acredito nisso e eu vou te ajudar nisso, aqui nas lives, no meu curso, onde for. Mas a ideia não é copiar, mas a ideia é inspirar. Quais são os resultados que esse terapeuta tem? Que tipo de terapeuta esse terapeuta é? Você quer ser como ele, ter esses resultados que ele tem? Então, isso já te ajuda, né? Ele tem que ter percorrido um caminho que você deseja percorrer e necessariamente tem que ter desenvolvido um método simples e assertivo para facilitar a sua vida. Então, pense sobre isso também. O expert facilita a sua vida com o que ele te entrega, ou ele te deixa confuso com aquele monte de teoria que você acaba não sabendo quando e como usar. Entende? Prestem atenção nisso também. Depois que você tomou essas decisões... Bom dia, Cássia. Depois que você tomou essas decisões, no sentido de poupar o seu tempo, aí sobrou tempo. Percebe? Você parou para pensar sobre o que você vai fazer com a sua vida, com a sua expertise, com a sua capacitação eterna nesse ano, te sobra tempo, e muito tempo. Você para de ser aleatório, de tomar decisões aleatórias para tomar decisões assertivas, de acordo com a sua essência, de acordo com onde você deseja chegar. Com isso, né, você tendo feito isso, você tendo poupado seu tempo, chegou o momento de direcionar esse tempo que sobra para o que realmente te importa, né, em direção àquele terapeuta que sobe de nível no final do ano. Aquele terapeuta que você mentalizou lá naquela live. Pois é, precisa tomar decisões que vão te direcionar para ele. Mas como fazer isso? Como fazer isso sem ignorar suas responsabilidades, seus papéis, seus pensamentos recorrentes, seus medos? Porque a ideia não é parar de pensar no medo, nos seus medos, nem nos seus pensamentos recorrentes, né? No início da live eu falei sobre
o pensamento recorrente do dinheiro, medo de não ter, de não conseguir pagar suas contas, essas coisas. A ideia não é parar de pensar nisso por ignorar, negar a existência desse medo, muito pelo contrário. A ideia é administrar o seu tempo de modo a cuidar disso, mas na hora certa. Pensar nisso na hora certa, em vez de deixar sua mente te guiar e te fazer perder tempo, tá? Então, precisa levar sim em consideração suas prioridades. Como estabelecer uma programação leve, mas que leve em conta tudo isso e ainda por cima me proporciona a evolução que eu escolhi para esse ano, para minha carreira? Será que é possível? Eu já te adianto que sim. A minha vida é prova disso, né? Eu sou mãe de um rapazinho lindo de 7 anos. Eu sirvo a Deus e tenho muitas atividades ligadas a esse meu serviço a Deus, que inclui um trabalho voluntário que eu sou encantada e dedico bastante tempo nele. Administro uma clínica com terapeutas e muitos clientes, tá? Clínica de terapias integrativas. Eu dou aula numa escola renomada, muito conceituada em terapias integrativas. Eu criei e continuo a criar conteúdos aqui para nós, né? Terapeutas de verdade no nosso movimento. E todos esses conteúdos são totalmente da minha autoria. Eu não pesquiso em lugar nenhum. Pesquiso na minha cabeça. Não se encontra em lugar nenhum isso. E aí dá um trabalho enorme tirar daqui e pôr no papel, porque tem que ser uma coisa muita certeza, tem que funcionar na prática para mim e para os terapeutas e para os meus clientes, que eu já tenho aí de experiências 10, 11 anos, né? Então não é brincadeira não. Além disso, eu criei um método, né? Terapia de verdade. Atendo vários clientes várias vezes na semana, né? Sustento a minha casa sozinha, inclusive sem a ajuda do pai da criança. Então, assim, ainda exerço papel de filha, irmã, tia, né? Amiga, tenho as minhas amigas. Se eu consigo... E aí, eu vou te contar uma coisa, o mais importante de tudo que eu faço, e faço muito, faço mais que você, eu descanso. Eu te garanto que eu descanso mais que você. Como que eu consigo fazer isso? Com uma rotina organizada. Tô sempre estudando, né? Sou aluna, sou professora, tenho a clínica, sou mãe, cumpro bem os meus papéis, acredito que cumpro bem. Como que eu faço isso? Rotina organizada. Não duvidem da capacidade que uma rotina tem de te entregar tempo para fazer tudo, inclusive, principalmente, descansar. Já falei isso em outros vídeos. Pelo menos um dia por semana inteiro tem que ser para o descanso. Tem que ser, não é que você vai ficar no sofá o dia inteiro ou na cama o dia inteiro. Descansar não é só dormir, né? Descansar é descansar do compromisso, descansar do relógio, descansar das obrigações. É o dia do tô afim. Amanhece, tô afim de fazer o que hoje? Tô afim de ficar na cama, fica. Tô afim de encontrar com uma amiga, vai. Tô afim de ler um livro, leia. Mas não é o dia de cumprir a obrigação. Essa semana eu não li o livro que eu tô lendo, né? Essa semana não deu tempo, eu vou usar o dia do descanso para ler. Virou obrigação. Aí não descansa, aí chega durante a próxima semana, não descansou, quer descansar picado, não vai dar conta da rotina, e aí embola tudo de novo. Então, quando a gente respeita o próprio descanso como prioridade, a minha prioridade na minha rotina, eu já risco o dia do descanso. Eu risco lá. Eu vou entregar para vocês o gráfico que eu uso pessoalmente, uso com os meus clientes. Monto com os meus clientes a rotina deles. É uma das coisas que eu ensino. Inclusive, eu treino o terapeuta de verdade que faz o meu curso a saber ensinar o cliente dele a montar a própria rotina. Então, eu monto a minha rotina, eu risco ali o dia do descanso. E nos outros dias eu encaixo atividades. A partir do momento que eu descansei, eu tô com as baterias carregadas para eu dar conta da minha semana. E dar conta com qualidade.
disposta, né? E aí sabendo que o meu dia de descanso tá ali, ó, logo ali na frente, então eu vou mandar ver, porque vai chegar o dia do meu descanso que eu vou descansar merecidamente. Claro que no início, né, vai ser um pouco complicado, porque às vezes a gente não está acostumado a fazer dessa forma, a organizar a vida dessa forma. Mas com treino, com dedicação, sem desistir de ter essa rotina equilibrada, eu tenho certeza que você também vai conseguir se posicionar a sua rotina de forma que ela te entregue o terapeuta que subiu de nível no final do ano, tá? Mas tem que organizar. Senão, cansado você não vai conseguir, bagunçado, sem cumprir os seus papéis e responsabilidades, você também não vai conseguir. Porque vai vir a culpa, aí vai vir um monte de coisas que vão te atrapalhar. Inclusive, uma das coisas que eu ensino os meus clientes, treino os meus alunos para conseguir ajudar o cliente é a lidar com a culpa. Porque às vezes acontece, né? Às vezes a gente não consegue cumprir a nossa programação e aí vem a culpa em relação a isso. Como lidar com isso, né? Tem um jeito. E é com raciocínio. Aqui a gente é engenheiro emocional. Aqui a gente constrói o emocional do cliente. Aqui a gente, antes de construir o emocional do cliente com a educação emocional, a gente vai construir a própria. Então somos seres de verdade, né? E trabalhamos para ser terapeutas de verdade que ensinam as pessoas a serem de verdade também. Entregando educação emocional, engenheiros emocional, construção. Nós construímos, edificamos. A gente não mantém a coisa ali, não. Apagando incêndios, consertando uma coisinha ou outra ali de sintoma, não. A gente vai na raiz do problema. A gente identifica isso e trabalha isso. Corrige, edificando essa pessoa, construindo um emocional forte. Começando por você, treinando você como ser de verdade e num segundo momento te entregando as credenciais do terapeuta de verdade e ferramentas assertivas que funcionam na construção desse ser de verdade. Logo, logo, Cassinha, daqui 10 dias, tá? Novidades, viu, gente? Daqui 10 dias. Na verdade, novidades semana que vem. Semana que vem já libero aulas gratuitas para vocês. Inclusive, hoje eu já vou falar para vocês entrarem lá no WhatsApp, na bio, que eu vou colocar lá esses gráficos que eu uso. Eu uso esses gráficos na minha vida pessoal, tá? E uso esses gráficos com os meus clientes. Há mais de 10 anos eu criei esses gráficos e uso eles. Copiei de ninguém. E vou entregar para vocês. Tá? No WhatsApp, que tá no link na bio. Joyce, olha pra mim se o link tá lá ainda, que eu esqueci de olhar. Se tá tudo certo. Acredito que sim. Aí vocês entram no grupo do WhatsApp, lá que eu coloco mais novidades, disponibilizo links de aulas pelo Zoom. É só por lá que eu faço isso, tá? E aí vou liberar hoje ainda esses gráficos e semana que vem eu já coloco o link da reunião que a gente vai fazer, da aula que eu vou dar gratuita pelo Zoom. Acredito que eu vou dar 2 aulas gratuitas para vocês no meu curso, tá bom? Link do grupo, exato, Joyce. Vê se o link tá lá na bio. Eu acredito que sim, que pessoas andaram entrando no WhatsApp esses dias. Eu vi lá no grupo. Então, vamos voltar aqui no nosso assunto, né? Que não acabou, não. Tem muita coisa que eu falo pra vocês ainda. Mas vamos lá. Então, o que acontece, né? Eu uso um planner semanal que é simples e objetivo. É esse que eu vou entregar pra vocês, tá? Eu disponibilizo eles pros meus clientes, esse planner. E não é só um planner, são vários, tá? Mas são simples, vocês vão ver que é muito simples. Porque a gente não precisa firular o trem. Não tem necessidade nenhuma. É muito tranquilo, tá? Não tem segredo. Não precisa complicar. A vida é muito simples. Viver é simples. Ser feliz é simples. Nós não somos terapeutas de verdade. Não somos seres de verdade. A gente tem que acreditar e viver dessa forma. Porque de verdade é. Então eu gosto de usar ferramentas simples. Mas usar com expertise ferramentas simples. Aí funciona. Tá? De forma leve. Então, ensino, né? Lá no
no consultório os meus clientes a preencher esses planners, e ensino também o terapeuta a ajudar o seu cliente a preencher também. E um ponto importante, né, que tem lá no treinamento é saber preparar o cliente para se organizar, porque você não pode entregar isso que eu estou entregando para vocês já logo na primeira sessão. A ideia do terapeuta de verdade também, é uma coisa que eu treino, o terapeuta que faz o meu curso, é nesse sentido também, é de saber o momento de introduzir isso. E tem o momento certo, e eu conto isso para vocês, eu entrego gratuitamente o momento certo de entrar com esse assunto com o seu cliente. Ele tem que estar pronto para organizar a rotina. Ele tem que estar pronto. Senão ele não vai aplicar, ele não vai dar conta de manter isso. Bom dia, Helena, bom dia, Roberta, sejam bem-vindas. Muito bem, ele tem que estar pronto para isso. Você prepara o seu cliente para montar a rotina dele? Será que não é por isso que o seu cliente não consegue estabelecer a rotina? Porque ele não está pronto para fazer isso? Esse é o ponto. Então tem que saber fazer isso também, né? A mesma coisa você, terapeuta. Você tem uma rotina? Você segue? Se não consegue seguir rotina, tem uma coisa mal resolvida aí. Precisa cuidar dessa coisa mal resolvida para você dar conta de estabelecer sua rotina e seguir com ela. Também no treinamento que eu proporciono te entrega isso. Bom, eu vou colocar, né, o planner lá no grupo do WhatsApp. E aí, vou disponibilizar isso lá mais tarde, mas agora, nesse momento, se vocês tiverem um papel aí, eu vou orientar o preenchimento desses planners, né? Primeiro, vocês vão fazer uma lista das suas responsabilidades. Tudo que é responsabilidade sua, papel seu, que você tem que cumprir no mês, na vida. Você vai fazer essa lista. Tudo, mas é tudo mesmo. Um papel que você tem, que às vezes você esquece, é de ser amiga ou amigo. Você tem amigos, não tem? Então você é amiga, é um papel, é uma responsabilidade cuidar da amizade, cuidar das pessoas que a gente tem na nossa vida. Então faça uma lista, inclua os amigos, né? Não precisa citar o nome dos amigos, mas por lá, eu tenho o papel de ser amiga ou de ser amigo, né? Às vezes você esquece também de colocar lá o seu papel de estudante. Você é uma pessoa que estuda, que se capacita cada vez mais. Tem que pôr lá também. Você às vezes esquece de colocar lá o seu papel de divulgador da sua técnica, né? Às vezes você usa o Instagram para divulgar alguma coisa, divulgar o seu trabalho. Você tem que pôr isso lá, divulgação, é o seu papel também. Às vezes o financeiro lá do seu consultório, da sua clínica é seu. Então, financeiro, da clínica. São papéis que você cumpre, responsabilidades que você tem a cumprir, né? Por exemplo, aí disso você vai estabelecer a escala de prioridade. Depois que você fez essa lista, você vai colocar lá em primeiro lugar, o que é mais importante para mim de todos esses papéis e responsabilidades? Qual é o primeiro? Por exemplo, para mim, claramente, eu tenho certeza que vocês vão falar que é ser mãe. Não é? Mas será que é? Será que é ser mãe? Se eu me conheço de verdade, se eu não sigo a regra que as pessoas colocam de do que é prioridade. Eu sigo a minha cabeça. Isso é ser de verdade. Né? Eu sou eu de verdade. Eu vivo o que eu acredito de verdade. Eu não vivo o que o outro prega como sendo melhor e mais importante. Então, na minha opinião, primeiro lugar na minha vida, vocês querem saber o que é? Tá tudo curioso. Vou contar. Primeiro lugar na minha vida é meu serviço a Deus. Isso é o meu primeiro lugar na minha vida. Sabe qual é o segundo lugar na minha vida? Meu descanso. Não é meu filho. É o meu descanso. Olha só. Por quê? Como que eu posso ser uma mãe de verdade? De verdade. Tá? Não é mãe fingindo que é mãe, não. Nós estamos falando de mãe de verdade. Porque somos pessoas de verdade, né? Se eu não estiver devidamente descansada. Entendeu? Então, tudo que eu me proponho a fazer é muito de verdade.
Mas para isso, eu tenho que estar bem. Senão não vai sair de verdade, não. Vai sair pelos cocos, né? E uma outra coisa que pode surgir de dúvida, né? E sempre surge, as mães sempre colocam os filhos. Meus clientes é lei. Sempre colocam os filhos como prioridade, né? Será que deveriam mesmo ser prioridade? Fora o meu caso aqui, que é mãe solteira e tudo, aí eu posso pensar só no meu descanso. Existem outras coisas que vêm antes dos filhos, né? E será que é possível você pôr o filho como prioridade? Será que fazem mesmo isso ou isso é mais uma romantização da maternidade? As mães, elas realmente põem os filhos como prioridade? Isso acontece? Vocês veem isso acontecer por aí? Será que coloca? Ou é uma romantização? Ah, meu filho... Pela culpa, né? Que às vezes é culpa. Eu não tenho nenhuma, então eu falo mesmo com vocês aqui. Tô super resolvida com isso. Mas assim, as pessoas romantizam, a sociedade coloca como regra e as mães assumem. E às vezes negam, falam que colocam como prioridade, às vezes não põe, não. Na maioria dos casos, a prioridade nunca foi o filho. Mas quem que deveria ser prioridade dessas mães? Quem que ajuda elas a educar esse filho? Né? Eu educo, mas é porque eu sou mãe solteira, né? Eu não educo sozinha. Mas essas mães educam sozinha? A mãe que é casada, ela educa essa criança sozinha, né? Mas às vezes até casada educa assim sozinha, né? Mas deveria educar sozinha essa criança? Não tem ali alguém que deveria ocupar esse lugar, né? De prioridade, de vida, como equipe, parceria, que ajuda ela a educar essa criança. Que se tiver tudo bem com esse casal, a criança segue bem. Deveria ser prioridade a criança mesmo? São coisas que você ensina, verdades da vida, que se você não souber dominar na sua própria vida, entender por que é assim que deveria ser, ver a verdade disso, você não consegue ajudar o seu cliente a crescer como pessoa, a ser de verdade, a viver intensamente de verdade a própria vida. Né? As técnicas integrativas, já falei, são maravilhosas, mas elas não entregam essa expertise de saber priorizar. Aí adoece, né? Aí adoece mesmo, porque a pessoa não sabe viver. A pessoa não sabe nem o que deveria vir em primeiro lugar, tá colocando as pessoas erradas em primeiro lugar na vida. Se eu tô contando um detalhe da vida de uma pessoa, de uma mãe, que tá errado. Imagina quantas coisas a gente faz, repete, as pessoas, né, fazem, repetem, ensinam outras e tá tudo errado. É disso que eu falo quando eu falo de verdade da vida. Educar o seu cliente emocionalmente. Ensinar para ele a viver de verdade, a ser ele de verdade. A tomar decisões assertivas de acordo com o que faz sentido para ele. E de acordo com as verdades da vida que ele está disposto a aplicar neste momento. Essência que não dá para o terapeuta interferir. Isso tudo eu ensino para vocês nesse treinamento que eu proporciono no curso. E aqui também já estou ensinando, eu vou ensinar sempre. Eu quero entregar para a humanidade isso que eu sei e que super funciona na minha vida pessoal e super funciona em consultório, tá? Muito bem. Depois que você fez essa lista de prioridades, né, de acordo com as suas responsabilidades e papéis, você vai fazer uma lista das suas preocupações. O que te preocupa? O que é preocupação? Uma pré-ocupação. O que te preocupa? Você fica preocupado com o que no seu dia a dia? Faz uma lista disso, dessas preocupações. Outra coisa que você deve fazer uma lista dos seus medos. Do que você tem medo? Coloca lá, por que você vai fazer uma lista do que você tem medo para montar a rotina? Deixa eu te falar uma coisa. Se você não tratar, não cuidar desse medo, disso que te dá medo, você não vai conseguir ter paz mental para manter uma rotina equilibrada. O seu medo, sua dor, seu medo é sua dor, né? Suas preocupações, seus pensamentos recorrentes, que inclusive vocês têm que listar também, pensamentos recorrentes, são dores que você, como pessoa normal que você é, carrega. E toda dor, ela tem uma solução.
Então, em vez de você escrever, você vai fazer a lista das dores, dos medos, dos pensamentos recorrentes, das preocupações, uma lista extensiva disso. Lá no Planner tem espaço para isso, tá? Que eu vou colocar no WhatsApp. Faça uma lista extensa disso. Primeiro, porque quando você escreve, você toma consciência real, somente pelo ato de escrever, registrar, daquilo que te dói. Nossa dor, ela deve ser resolvida, mas como pode ser resolvida se a gente ignora? Se a gente ignora essa dor. Então, escrever sobre a dor, listar, enxergar, ver ela, te dá a oportunidade da solução. Por quê? Você se ouviu, você viu a dor e você registrou ela no papel. Necessariamente, você vai colocar ela em forma de solução na sua rotina, na sua programação. Né? Eu preciso colocar as minhas dores na minha programação, que eu preciso resolvê-las. Agora, se eu não gosto de ficar pensando nelas, se eu ignoro elas, não vão resolver, não. Não vão se auto-resolver e sumir milagrosamente. A gente precisa lidar com pessoas fortes e maduras, preparadas para a vida. Ensinamos os outros também a viver, a serem fortes e preparados para a vida. A gente precisa ter essa dignidade de olhar frente a frente, de cara a cara, com medo, com dor, com pensamento recorrente, com preocupação, lidar com aquilo e pôr na programação, né, a solução, colocar isso tudo em forma de solução na sua programação. Por exemplo, talvez um medo seu é não saber o que falar e quando falar com o seu cliente. Não é? De modo a produzir uma vida de verdade nele. O que você vai colocar na sua programação? Você vai colocar o estudo de uma técnica, um método, um treinamento, uma mentoria, um livro que você quer ler, que te entrega essa expertise, que na ausência dela te dá medo, te tira o sono, tira o seu descanso merecido, a sua consciência limpa de que tem feito um bom trabalho com os clientes que te procuram. A sensação de que é um terapeuta assim que subiu de nível, é um terapeuta de verdade, tá? Depois que você fez isso, isso é só um exemplo, tem vários outros, né? Depois que você fez isso, você vai fazer uma lista, outra lista, de atividades que você deve fazer diariamente. Por exemplo, organizar a casa, se alimentar, isso tem que estar na sua rotina, horário de alimentação, tem gente que não põe. Né? Tomar banho, você tem que tomar banho, põe lá. E aquele banho caprichado, entende? Que você deixa cair a água nas suas costas. É aquele banho, que é o momento do banho. Se você põe na sua programação a hora do seu banho, é a hora do banho. Não é a hora de que você tá atrasado, que você tem que fazer, que tem um monte de coisa, uma montanha de coisa para resolver, que tem menino, não sei o que. É o seu banho. Você já separou o tempo do banho. Então você vai curtir o banho. Entendeu? Não subestime o poder de uma boa programação. Tá? Vai colocar lá o horário de trabalho também, horário de estudo, descanso e tudo mais, né? Uma outra coisa que você faz diariamente é trabalhar. Provavelmente você trabalha diariamente, então põe lá. Depois faz uma lista das atividades que você deve fazer semanalmente. Por exemplo, fazer compras é semanal, não é todo dia. Talvez você saiba fazer compras algumas vezes ou uma vez por semana, né? Ou se é por mês, você vai pôr lá que tem a lista também das atividades que você deve fazer mensalmente. Outra coisa que você pode fazer semanalmente, né? Servir a Deus, alguma coisa de ir à igreja, ir a uma reunião religiosa. Descansar é semanalmente, não é todo dia, é semanalmente. Lazer, parentes, amigos, leitura de livro, estudo, é semanalmente, provavelmente não vai ser diariamente. Depois faz uma lista do que você deve fazer mensalmente, talvez pagar contas, fazer compras, financeiro, você organiza às vezes o seu financeiro, é mensalmente. Então são coisas, você vai listar coisas que você deve expor nesse planner, tá bom? Daí, com tudo isso preenchido e listado, você tá pronto para preencher o seu planner, tá? Não se esqueça de tirar um dia inteiro pro seu descanso, você merece descansar, tá?
E é sem o relógio, que é o relógio que cansa, tá? Não necessariamente o que você faz te cansa, mas o relógio que te cansa. Por exemplo, chegou o dia do descanso, você acordou, não importa que horas são. O que a gente faz? Olha as horas. Se não é o dia do seu descanso, por que você vai olhar a hora no dia do seu descanso, a hora que você acordou? Faz o que você tá afim, não importa. Pode ser meio-dia, pode ser 7 da manhã. Não importa. O que você tá afim de fazer? Você tá afim de levantar ou continuar dormindo? Viu como o relógio cansa, meio que a gente é meio escravo dele? Até no dia do descanso, que não faz sentido você olhar o relógio, você olha o relógio. Outra coisa, deu fome. Você não sabe que horas são? Você levantou da cama, você não sabe que horas são? Você tá com fome? Você não sabe se tá na hora de café ou de almoço? E você vai se perguntar, tô a fim de comer o quê? Se for arroz com feijão, pode ser 7 da manhã, que tá tudo bem. É o seu dia do descanso. Pare de ser escravo do que a sociedade coloca como certo. Não importa, esse dia você pode fazer o que você quiser. É o dia do tô afim. Se permita isso. Se permita ter esse dia sem regras, sem compromisso. Porque você vai ter 6 dias cheios de regras e compromissos que você vai cumprir. Mas você vai se dar esse descanso de não cumprir nenhuma regra e nenhum compromisso no dia do seu descanso. Tá bom? Outra coisa, 8 horas em média por dia de sono. Tá? Não é 7 não, é 8 em média. Você dorme 8 horas em média todos os dias. Como é que você quer cumprir uma programação, uma rotina equilibrada se você não se dá o devido descanso de sono, de dormir bem? De preferência sem a ajuda de floral e de óleo essencial e de outras coisas. Um sono natural, seu, que você se deu por ter feito um dia fantástico de trabalhos com expertise, transformando vidas, entregando seres de verdade para a humanidade. Pensem sobre isso também, tá? E o principal, gente, disciplina para cumprir. Tá pensado. Você já pensou na programação, você já escreveu lá, você pôs hora pra tudo, até pra tomar banho. Você já pensou, não é pra pensar de novo, não. Ah, agora é hora do banho, deixa eu ver se eu vou tomar banho mesmo. Não, você já pensou, você tem que ir pro banho. Não é pra pensar de novo, tá pensado. Ah, agora é hora de fazer exercício físico. Ah, eu tô com uma preguiça. Será que eu vou? Não é pra pensar. Você já pensou, você já fez isso. Vamos poupar tempo, né? Tá pensado, agora é cumprir. Não pense de novo. Pensar de novo é que vai te impedir de cumprir a sua programação. Eu vou dar uma olhada depois, acredito que tá tudo certo lá com o link na bio, tá? Entrem lá no WhatsApp, mais tarde eu disponibilizo lá para vocês esses planners, para vocês preencherem. Se tiverem qualquer dúvida no preenchimento deles, vocês podem me chamar no direct, vocês podem perguntar aqui, problema nenhum, tô aqui para ajudar mesmo, fiquem à vontade, tá bom? Independente de qualquer coisa, eu quero ajudar vocês gratuitamente. Em primeiro momento é aqui, com esses conteúdos que eu disponibilizo. E para mim não é interessante nem um pouco vocês ficarem com dúvidas. Eu quero que essa live tenha te ajudado a realmente organizar sua rotina, tá bom? Se não conseguiu, me chama, tô à disposição. Tá bom, gente? Obrigada pela atenção de todos. Foi um prazer falar com vocês sobre uma coisa que eu vivo tão intensamente na minha vida e que já me entregou, sabe? Já me entregou resultados nesses 10, 11 anos de organização, de viver a vida dessa forma. E eu quero que vocês tenham isso também, porque é delicioso viver assim. É delicioso colher esses frutos. E vocês merecem também. Tá bom, gente? Obrigada por tudo aí, pela atenção de sempre. Qualquer coisa, pode me chamar que eu tô à disposição. Excelente dia!